Minha avó sempre me dizia que a curiosidade não mata. Ela apenas abre a porta para quem vai te matar. Eu deveria ter escutado. Naquela noite, o céu sobre Valência estava gritando. Uma tempestade de outono transformava as ruas em rios escuros, e eu estava onde sempre me sentia segura, na biblioteca municipal. Eu estava sozinha, cercada pelo silêncio e pelo cheiro de papel velho. Ou pelo menos, eu achava que estava. Fui até o setor de artefatos não catalogados. Foi lá que eu a vi. Uma pequena caixa de veludo preto, coberta por uma camada de poeira que parecia não ser tocada há séculos. Dentro havia um anel. Prata escurecida, pesado, com uma pedra vermelha que parecia ter luz própria. Era lindo, hipnótico. Sem pensar, movida por um impulso que não parecia meu, estendi a mão. No segundo em que minha pele tocou o metal frio, não senti apenas a textura do anel. Senti uma onda de choque. O ar ao meu redor vibrou. As lâmpadas da biblioteca estouraram uma a uma, mergulhando tudo na escuridão. E então eu ouvi um grito coletivo, inumano, ecoando dentro da minha mente. Foi quando uma voz surgiu das sombras, grave e urgente, gritando para eu largar aquilo imediatamente. Virei-me com o coração quase rasgando o peito. Um homem estava parado a 3 passos de mim. Eu não o ouvi chegar. Seus olhos brilhavam no escuro como brasas, fixos no anel em minha mão. Ele não parecia um bibliotecário. Ele parecia um guerreiro que acabou de perder uma batalha. Ele me perguntou se eu tinha ideia do que tinha acabado de fazer. Disse que aquele anel estava selado por sangue e que, ao tocá-lo, eu tinha me marcado. Eu tentei perguntar quem ele era, mas o medo travou minha garganta. Ele se aproximou, segurando meus ombros com uma força que poderia esmagar ossos, mas suas mãos tremiam. Ele olhou no fundo dos meus olhos e vi terror real ali. Ele disse que o conselho tinha sentido o pulso de energia, que eles tinham sentido a assinatura dela. De uma tal de Helena. Eu não sabia quem era Helena. Mas antes que eu pudesse responder, ele me deu o aviso que mudaria minha vida para sempre. Ele disse que todos eles viriam, porque da última vez que aquele anel foi usado, o conselho decretou que a portadora deveria queimar. E segundo ele, eu tinha acabado de assinar minha sentença de morte pela 2ª vez. Eu não tive tempo de perguntar o que ele queria dizer com segunda vez. Antes que eu pudesse abrir a boca, a janela principal da biblioteca explodiu para dentro. Não foi o vento. Algo tinha sido arremessado contra nós. Aquele estranho me puxou pelo braço com uma força que não parecia humana, e o mundo virou um borrão. Num segundo, eu estava perto da mesa. No outro, estávamos nos fundos do prédio, chutando a porta de emergência. A chuva caiu sobre nós como pedras de gelo, enquanto corríamos pelos becos de Valência. Meus pulmões queimavam e meus sapatos escorregavam no chão molhado, mas ele não me deixava parar. Ele gritava, sem olhar para trás, que eles podiam sentir o cheiro do meu medo. Mas o pior não era a corrida. Era o som que vinha atrás de nós. Não eram sirenes. Eram silvos rasgados, como lâminas sendo afiadas no asfalto. Eram rápidos demais. Foi quando uma sombra pousou no topo de um poste de luz à nossa frente. Não era um homem. Era uma silhueta distorcida, agachada como um animal, com olhos vermelhos brilhando na tempestade. Eu ouvi a criatura falar. A voz era um chiado horrível, dizendo que tinham achado a ladra e que meu sangue cheirava a traição. O monstro saltou na minha direção. Eu fechei os olhos e gritei, esperando o impacto, mas ele nunca chegou. Senti um deslocamento de ar violento. Quando abri os olhos, aquele homem misterioso estava entre mim e a criatura. Ele segurava o pescoço do monstro com uma única mão, erguendo-o do chão como se não pesasse nada. O rosto dele tinha mudado. As presas estavam expostas, e veias escuras pulsavam sob seus olhos. Com um som seco e nauseante, ele arremessou a criatura contra a parede de tijolos, e o corpo do monstro se desfez em cinzas antes mesmo de tocar o chão. Ele se virou para mim,
a chuva escorrendo pelo rosto e lavando aquele lado selvagem. Ele estendeu a mão, a mesma mão que acabara de destruir um monstro, e me deu um ultimato. Ele disse que minha vida como Sofia tinha acabado no momento em que toquei aquele anel. Disse que eu podia ir com ele, ou morrer ali mesmo, na chuva. A escolha era minha, de novo. Eu olhei para o beco escuro. Olhei para as cinzas fumegantes e, por fim, olhei para ele. O medo me dizia para fugir, mas o anel no meu dedo pulsou, quente e reconfortante. Eu segurei a mão dele. O carro dele deslizava pela estrada como uma sombra cortando a neblina. Ninguém falava. Ele dirigia tenso, verificando os retrovisores a cada segundo. E eu olhava para o anel no meu dedo. Ele parecia pesar 1 tonelada, mas eu sentia que se o tirasse, meu coração pararia de bater. Quando saímos da cidade e subimos as colinas, eu a vi. A mansão Blackwood. Eu nunca tinha estado ali, não nesta vida. Mas quando os faróis iluminaram os portões enferrujados, um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que o terceiro degrau da varanda rangia. Eu sabia que a porta da frente emperrava. Como eu podia saber daquilo? Ele abriu a porta e disse, com uma voz carregada de ironia triste: "Bem-vinda ao lar." O ar lá dentro estava parado, gelado, preservado como um túmulo. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas na penumbra. Quando ele acendeu um candelabro, senti uma tontura repentina. Imagens brilharam na minha mente. Música de violino, risadas e o farfalhar de seda descendo aquelas escadarias. Foi então que ele notou. "Você está ferida", ele disse. Eu não tinha percebido, mas no braço, onde o monstro tinha tentado me agarrar, havia um corte. O sangue estava pingando no chão de mármore. O corpo de Adrian ficou rígido imediatamente. Ele parou de andar. Ele não olhou para o meu rosto. Ele olhou fixamente para o meu braço. O silêncio na sala mudou. Ficou predador. Vi as pupilas dele dilatarem, engolindo a íris, transformando os olhos em poços negros de fome. Recuei um passo, o medo voltando com força total. Chamei o nome dele, tentando trazê-lo de volta. Ele fechou os olhos com força, respirando fundo, lutando contra uma natureza que eu mal compreendia. Quando os abriu novamente, a fome estava presa atrás de uma muralha de tristeza. Ele me disse para não ter medo, que passou 2 séculos aprendendo a controlar a sede apenas para o caso de eu voltar. Ele me levou até uma poltrona e começou a limpar meu ferimento, com uma delicadeza que contradizia a violência de minutos atrás. Enquanto ele fazia isso, olhei para a parede acima da lareira. Havia um quadro enorme lá, coberto por um pano de veludo preto. A curiosidade foi mais forte que a dor. Perguntei quem estava no quadro e por que estava coberto. Ele respondeu, sem olhar para mim, que olhar para aquela imagem era a única forma que ele tinha de lembrar, mas cobri-la foi a única forma de sobreviver. Quando ele se afastou para buscar uma bandagem, eu me levantei. Minhas mãos tremiam enquanto eu alcançava o veludo preto. Puxei o tecido. A poeira voou, dançando na luz das velas, e então parei de respirar. Na pintura, havia uma mulher sentada num jardim de rosas. Ela usava o anel, o mesmo anel que estava na minha mão agora. Mas não foi o anel que me fez cair de joelhos. Foi o rosto dela. Era o meu rosto. Fiquei parada diante daquela pintura por o que pareceram horas. A garota na tela não era apenas parecida comigo. Ela era eu, com roupas e um penteado de 200 anos atrás. Senti a presença de Adrian atrás de mim, mas ele não me tocou. Quando finalmente me virei, o rosto dele estava mais pálido do que nunca. Ele me contou que o nome dela era Helena Valois, filha única do grande inquisidor, o homem que jurou erradicar a espécie dele da face da terra. Ele disse que o nosso encontro não foi uma escolha, mas uma ruína certa, pois o universo já tinha decidido que seríamos a destruição um do outro. Eu perguntei como eles se apaixonaram. Ele me disse que não importava. O que importava era que o conselho e o pai dela
descobriram a união. Eles o capturaram. Iam expô-lo ao sol do meio-dia na praça central, mas Helena não aceitou. Ele apontou para o anel na minha mão. Ele me disse, com uma voz carregada de dor terrível, que aquele anel não tinha sido um presente dele. Foi um roubo desesperado dela. Aquele objeto era o Anel da Eclipse, uma relíquia do conselho que permite a um vampiro andar sob o sol. Helena havia invadido o cofre do próprio pai para roubá-lo e libertá-lo. Ela queria fugir para um lugar onde a noite nunca acabasse. Eu perguntei o que aconteceu. Ele fechou os olhos. Quando os abriu, eu senti a dor dele. Ele me disse que eles a pegaram antes que ela pudesse chegar até ele. O conselho não perdoa traidores, e o pai dela preferia vê-la morta do que nos braços de um monstro. Ele me disse que a queimaram, com o anel no dedo, e que ele assistiu a tudo, acorrentado, incapaz de fazer qualquer coisa além de gritar o nome dela. A dor no meu peito, aquela que eu sentia no sonho, agora fazia sentido. Não era uma doença. Era a memória do fogo. Ele se aproximou e segurou meu rosto. Seu toque era frio, mas eu senti um fogo que vinha de dentro dele. Ele disse que o conselho tinha sentido o anel despertar, e que, desta vez, eles não queriam apenas o anel de volta. Eles queriam apagar a minha alma para que eu nunca mais pudesse reencarnar. Eu perguntei o que faríamos. Ele olhou para as cinzas do passado e respondeu com uma convicção gélida. Nós terminamos o que Helena começou. Nós declaramos guerra. O tempo para o luto tinha acabado. Adrian se afastou de mim, e a dor em seus olhos foi substituída pela frieza de um general em guerra. Ele caminhou até uma estante de livros e puxou um volume. Com um rangido pesado, a parede girou, revelando uma escada escura. Ele disse que Silas não mandaria um exército ainda. Ele mandaria os assassinos das sombras, criaturas sem piedade, e que tínhamos até o amanhecer para nos prepararmos. Descemos. O cheiro lá embaixo era de ferro e óleo. Quando as luzes se acenderam, eu perdi o fôlego. Não era um porão. Era um arsenal, com paredes cobertas de espadas, bestas e adagas de prata. Ele foi até uma mesa de carvalho e pegou uma adaga curta, com o cabo incrustado de obsidiana. Ele me disse que Helena tinha usado aquela lâmina na noite em que tentou fugir, e que era minha por direito. Eu tentei recusar. Eu disse a ele que não era Helena. Que eu era apenas uma estudante, não uma assassina. Ele foi irredutível. Ele disse que eu tinha o sangue dela, e mais importante, eu tinha o anel. Peguei a adaga. O metal era frio, mas no segundo em que meus dedos se fecharam ao redor do cabo, o anel no meu dedo pulsou violentamente. Não foi apenas um choque. Foi como uma injeção de adrenalina pura direto no meu coração. Minha visão ficou incrivelmente nítida. Eu podia ouvir o batimento cardíaco dele do outro lado da sala. O anel brilhou com uma luz vermelha intensa, e eu senti as veias escuras subirem pelo meu braço. Eu disse a ele que sentia fogo. Ele me disse que o anel não era apenas uma chave para o sol. Era um amplificador. Disse que ele se alimentava da força vital de quem o usava, e que, em um humano, ele despertava o que deveria estar dormindo. Mas ele também me deu um aviso terrível. Disse que se eu deixasse o anel consumir muito do meu sangue, eu não morreria. Eu me tornaria algo que nem ele seria capaz de parar. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, o som de vidro quebrando ecoou vindo do andar de cima. Eles tinham chegado. Ele me mandou ficar atrás dele e usar a adaga se algum deles se aproximasse. Ele me disse para não pensar, apenas atacar. Eles não desceram as escadas andando. Eu vi. Eles escorreram pelas paredes como óleo negro. 3 figuras vestidas com couro e máscaras sem rosto, armadas com lâminas que brilhavam com veneno verde. O primeiro atacou antes que eu pudesse piscar. Adrian se moveu. Não foi velocidade, foi desaparecimento. Ele interceptou o assassino no ar. Eu me agachei atrás da mesa de carvalho, enquanto espadas e corpos colidiam ao meu redor. O arsenal virou um caos de borrões e faíscas. Adrian lutava como um demônio. Ele quebrou o braço de um assassino e jogou outro contra a parede. Mas eles eram rápidos demais, e eram 3 contra 1. Enquanto ele segurava 2 deles,
O terceiro se recuperou. Ele não olhou para Adrian. Ele olhou para mim. Ele viu o anel brilhando na minha mão e soltou um silvo de triunfo. Ele saltou sobre a mesa em minha direção. O tempo desacelerou. Eu vi a lâmina envenenada descendo em direção ao meu peito. O medo sumiu. No lugar dele, aquela raiva antiga que pertencia a Helena gritou na minha cabeça. Não desta vez. Levantei a adaga de obsidiana. Não foi um golpe que eu aprendi na faculdade. Foi puro instinto. A lâmina encontrou o ombro do assassino. Mas o que aconteceu em seguida não foi uma luta. O anel no meu dedo explodiu em luz vermelha. Senti a energia viajar pelo meu braço, passar pela adaga e atingir o corpo dele. O assassino gritou. Um som horrível, e foi arremessado para trás como se tivesse sido atingido por um canhão. Ele caiu, imóvel. Fumaça saía do ferimento. Adrian tinha acabado com os outros dois, mas ele estava ofegante. Ele olhou para o corpo fumegante do assassino que eu derrubei e depois olhou para mim. Seus olhos estavam arregalados. Não de orgulho, de pânico. Eu caí de joelhos. O anel tinha sugado tudo de mim. A pele ao redor do anel estava cinza, como se a vida tivesse sido drenada. Minha mão tremia incontrolavelmente e uma tontura avassaladora me atingiu. Ele estava ao meu lado em um instante, me segurando. Ele disse que o anel usou minha alma como munição e que o sinal energético desse ataque foi forte demais. Ele disse que Silas não mandaria mais assassinos. Ele viria pessoalmente. Precisávamos sair dali. A estrada era apenas um borrão de luzes e sombras, enquanto Adrian dirigia. Eu não sentia mais frio, e isso era o que mais me aterrorizava. Eu não sentia mais nada. Meu braço, aquele que usava o anel, estava dormente e pesado. Olhei para ele e vi que as veias cinzentas tinham subido, passando do cotovelo, rastejando em direção ao meu coração como raízes de uma árvore morta. Adrian me mandava ficar acordada. Ele segurava minha mão, tentando me transferir calor, mas meu corpo se recusava a aceitá-lo. Eu disse a ele que as luzes do painel estavam fracas. Ele me disse que não eram as luzes. Era eu. O carro parou bruscamente. Não estávamos em um hospital. Estávamos diante das ruínas de uma catedral gótica, um esqueleto de pedra contra o céu noturno. Ele me carregou para dentro, dizendo que aquele era o Santuário dos Esquecidos, um lugar onde nem o conselho ousava pisar. Ele me deitou sobre um altar de pedra lisa. Eu olhei para ele, sentindo a vida escoar de mim. Eu disse que não tinha tempo, que não tinha minutos. Ele me olhou com uma dor que era quase insuportável. Ele explicou que o anel estava me consumindo porque eu não sabia como comandá-lo. Helena, ele me disse, tinha passado anos estudando magia de sangue para dominar aquele objeto. A única chance, ele disse, era que eu precisava lembrar. Ele teria que forçar minha mente a regredir, a quebrar a barreira entre Sofia e Helena. Ele me avisou que iria doer, que eu sentiria como se minha mente estivesse sendo rasgada ao meio. Eu não hesitei. Eu disse a ele para fazer o que fosse preciso. Eu preferia a dor a deixá-lo sozinho de novo. Ele mordeu o próprio pulso. O sangue escuro brotou e ele levou o pulso aos meus lábios. Ele me disse para beber, que o sangue dele conectaria nossas mentes, e que quando eu fechasse os olhos, eu deveria procurar por ela, procurar pela Helena. O gosto era metálico e elétrico. Assim que engoli, o mundo ao meu redor se desfez. O rosto de Adrian desapareceu, e eu senti o calor do sol. Não havia dor. A dor, o frio, o medo, tudo sumiu. Eu não estava mais na catedral. Eu estava num jardim murado. Havia o cheiro doce de rosas e o calor do sol da tarde na minha pele. Eu olhei para minhas mãos. Eram as mãos de Helena. Eu era uma espectadora muda, assistindo às minhas próprias memórias de 200 anos atrás. Eu segurava o anel, mas ele não estava no meu dedo. Ele estava dentro de um círculo de sal e runas que eu mesma havia desenhado no chão. Eu estava sozinha, mas na minha mente, Helena estava falando comigo. Ela dizia que eles achavam que ela era fraca, que ela estava apenas fugindo para salvar seu amor, mas que eles estavam errados. Com uma adaga,
A mesma que Adrian me deu. Eu cortei a palma da mão. O sangue caiu sobre o anel e o metal sibilou, absorvendo o líquido vermelho. Na minha mente, Helena me explicava. Aquele anel não era uma maldição. Era uma bateria. Era uma armadilha. Ela estava amarrando o poder do sol à própria alma, para que ele dormisse e esperasse. Esperasse até que eu voltasse. De repente, o jardim explodiu em caos. Homens de capas vermelhas invadiram. O conselho. Helena escondeu o anel no vestido e se levantou. Ela não chorou. Ela sorriu. Um sorriso triste de quem sabe que vai perder a batalha para vencer a guerra daqui a 200 anos. A cena mudou. Fogo. Calor insuportável. Eu estava amarrada ao poste, sentindo a fumaça sufocando meus pulmões. Eu via Adrian, acorrentado, gritando. Mas a voz de Helena, no meio das chamas, era clara como cristal. Ela gritava para mim, através do tempo. Ela me disse que eu não estava morrendo porque o anel era mau. Eu estava morrendo porque estava lutando contra ele. Ela me disse para não segurar, para aceitar o fogo, que o anel queria minha raiva. O fogo me consumiu na memória, mas na catedral fria, eu abri os olhos. Minha respiração voltou com um grito de fôlego. Eu estava viva. Sentei-me no altar de pedra, e o medo tinha evaporado junto com a visão do jardim. Olhei para Adrian. O medo tinha acabado. Eu sentia o poder do anel, não como um parasita, mas como uma extensão da minha vontade. As veias cinzentas tinham desaparecido do meu braço, substituídas por um brilho suave e dourado. Eu disse a Adrian que tinha visto, que ela não tinha fugido. Ela tinha se preparado, e que agora eu sabia como usar aquilo. Eu me levantei. Eu tinha um alvo. Eu disse a ele que Silas estava vindo, e que eu iria terminar o que ela tinha começado em 1824. Nós sabíamos que ele viria, mas nada poderia ter me preparado para a forma como ele chegou. O vento parou. Os grilos silenciaram. O ar na catedral se tornou pesado e denso. Não houve explosão. Apenas o som lento e ritmado de palmas ecoando nas ruínas. Clap, clap, clap. Lord Silas emergiu da névoa noturna. Ele não era um monstro, mas algo muito pior. Ele era o poder vestido de seda. Ele usava um terno de veludo impecável e caminhava com a tranquilidade de quem é dono de tudo. Ele disse, com uma voz cheia de tédio e arrogância, que nossa reunião era emocionante, que ele leria nosso romance, se não tivesse que escrever o final dele ali mesmo. Adrian se colocou na minha frente, rosnando, com as presas totalmente expostas. Ele gritou para Silas sair, dizendo que o santuário era um território sagrado. Silas nem sequer se incomodou em discutir. Ele apenas levantou um dedo. Foi um movimento preguiçoso. Mas Adrian foi arremessado para o lado como um boneco de pano, chocando-se contra um pilar de pedra. Ele caiu, tentando se levantar, mas uma força invisível o prendia no chão. Eu estava sozinha, e não estava mais com medo. Silas se aproximou de mim, parando a centímetros de distância. Ele não olhou para o meu rosto. Ele olhou para o brilho dourado que pulsava sob a minha pele e disse que eu não deveria ter tocado aquilo. Ele disse que Helena tentou esconder o poder do sol em uma bugiganga, mas que o poder sempre volta para o seu mestre. Eu senti o calor do anel subir pelo meu braço. A voz de Helena na minha mente estava sussurrando instruções, e eu respondi. Eu disse a Silas que ele não tinha vindo buscar o anel. Ele tinha vindo porque estava com medo. Eu desafiei a arrogância dele. Eu disse que ele não me matou da primeira vez por eu quebrar regras, mas porque eu descobri o segredo dele. Eu revelei a verdade em voz alta. O conselho não protegia os vampiros do sol. O conselho roubava a luz deles para ele. O sorriso de Silas se quebrou. Foi a primeira vez que vi pânico naqueles olhos antigos. O ar ficou sufocante. Ele parou de fingir ser educado. Ele disse que teríamos que pular a parte da negociação e que era uma pena, pois ele teria me deixado gritar um pouco antes de morrer. Eu senti o ar ficar frio antes de vê-lo. Silas se dissolveu em névoa negra e reapareceu a centímetros do meu rosto. A mão dele, fria como a morte, agarrou meu pescoço. Minha visão escureceu. Eu ouvi Adrian gritar, um som de pura agonia,
tentando quebrar a força invisível que o prendia. Naquele momento, enquanto o ar sumia dos meus pulmões, o anel não estava queimando minha pele. Ele estava pulsando, implorando para ser solto. A voz de Helena sussurrou na minha mente, clara e final. Não segure, deixe vazar. Eu não tentei lutar contra as garras de Silas. Em vez disso, levei minha mão, a mão do anel, diretamente ao rosto dele. E murmurei a frase que Helena tinha me ensinado na memória. Lux aeterna. Não foi uma explosão. Foi um amanhecer. O anel liberou toda a luz solar que Helena havia armazenado nele 200 anos atrás. Um feixe de luz branca, pura e concentrada, explodiu da pedra vermelha. A catedral inteira se iluminou como se fosse meio-dia. As sombras foram vaporizadas, e Silas gritou. Não foi um grito humano. Foi o som de algo antigo sendo desfeito. Sua pele começou a rachar e queimar. Ele me largou, recuando, cobrindo os olhos que ferviam nas órbitas. Eu caí de joelhos, tossindo, mas mantive a mão erguida. O brilho era cegante. Eu sentia o poder drenar cada gota de energia do meu corpo, mas eu não parei. Eu canalizei minha raiva, meu medo e o amor de Adrian. A barreira que o prendia se estilhaçou quando a concentração de Silas se quebrou. Adrian se levantou. Ele estava ferido e mancando, mas seus olhos estavam fixos no inimigo. Eu vi o que ele ia fazer. Eu gritei para ele parar, mas ele já tinha pegado uma espada quebrada do chão. Ele atravessou a luz. O sol o queimava, e eu vi sua pele fumegar, mas ele não parou. Ele cravou a espada no peito do Lorde do Conselho. Houve um silêncio. A luz do anel se apagou, e Silas desmoronou, virando uma pilha de poeira e roupas de veludo vazias no chão de pedra. O silêncio que se seguiu à morte de Silas era mais pesado do que o corpo dele. Eu senti o anel escorregar do meu dedo e cair no chão. Eu não tinha forças para pegá-lo. Meu corpo inteiro cedeu, e eu caí de joelhos. Eu procurei por Adrian. Ele estava ajoelhado a alguns metros, olhando para as próprias mãos com horror. A pele dele, antes perfeita como mármore, estava queimada, vermelha e em carne viva. Ele tinha atravessado a minha luz. Ele tinha se ferido por mim. Eu me arrastei até ele. Cada centímetro doía. Mas ver a dor dele doía mais. Ele tentou virar o rosto, envergonhado, dizendo que eu não devia tocá-lo. Eu ignorei. Com as mãos trêmulas, toquei a face queimada dele. Não me importava com a aparência. Importava que ele estava vivo. Eu disse que ele era um idiota por ter atravessado a luz. Ele sorriu com dificuldade. Ele disse que já tinha morrido uma vez quando me perdeu e que não ia deixar aquilo acontecer de novo. Foi quando aconteceu. No segundo em que minha pele tocou a dele, as queimaduras começaram a desaparecer. Uma luz suave, dourada e quente, que eu nem sabia que tinha, emanava de mim. Eu não estava fazendo nada, mas o ferimento dele estava se fechando. Ele estava sendo curado. Eu percebi. O anel não gastou tudo. Ele deixou um pouco da luz em mim. A magia residual fluía de mim para ele, fechando as feridas. Em minutos, ele estava curado. Pálido, exausto, mas inteiro. Ele pegou minha mão, a mão que usou o anel, e beijou a pele, bem em cima da cicatriz que o metal tinha deixado. Ele disse que o conselho cairia, e que outros viriam. Ele disse que a eternidade era um tempo muito longo para se ter paz. Eu me levantei, puxando-o comigo. Eu olhei para as cinzas de Silas. Eu olhei para as ruínas da catedral. E eu olhei para Adrian. Eu disse que não era mais a garota que lia sobre monstros na biblioteca. Eu era a mulher que matou o rei deles. E eu disse que não iríamos mais fugir. A chuva parou. 3 dias se passaram, e Valência voltou a ser uma cidade normal. Ninguém sabia que, nas ruínas da colina, um reinado de terror tinha terminado. Ninguém sabia que eu era agora a portadora do poder do sol. Meu corpo estava curado, mas minha alma pertencia a 2 séculos diferentes. Caminhei de volta à biblioteca municipal.
O vidro da janela já tinha sido consertado. O cheiro de livros velhos ainda estava lá, reconfortante. Eu caminhei até a seção de História Proibida e devolvi o livro que tinha começado tudo isso. Eu não precisava mais ler sobre lendas. Eu era a lenda. Olhei para o anel no meu dedo. Ele estava frio e silencioso, dormindo até que eu precisasse dele novamente. Eu me virei, e ele estava lá. Adrian estava encostado na estante, exatamente onde eu o vi pela primeira vez. Mas ele não se escondia nas sombras. Ele estava parado sob a luz fraca da lâmpada, com a postura elegante e relaxada. Ele me perguntou se eu sentiria falta da minha vida normal. Eu sorri. Eu disse a ele que a normalidade era superestimada. Eu disse que passei a vida inteira procurando histórias nos livros, porque a minha realidade parecia pequena demais. E que agora, eu sabia que a minha história era maior do que qualquer uma que estava naquelas prateleiras. Ele caminhou até mim e segurou minha mão. O toque dele ainda era frio, mas para mim parecia o lar. Ele me disse que o conselho tentaria se reerguer, que outros viriam para nos desafiar. Ele me lembrou que a eternidade era um tempo muito longo para se ter paz. Eu apertei a mão dele. Eu disse a ele para deixar que viessem. Eu disse que tínhamos tempo, que tínhamos todo o tempo do mundo. Saímos da biblioteca juntos, de mãos dadas, caminhando para a noite. Eu não tinha mais medo do escuro. Porque, pela primeira vez em 200 anos, a escuridão tinha medo de nós. Dizem que o amor é uma fraqueza. Eles estão errados. O amor é a única coisa que a morte não consegue matar. E nós éramos a prova viva disso.